Olá, pessoal. A paz do Senhor. Aqui é o professor Sérgio. É uma honra gravar este conteúdo, participar com vocês desse trimestre que tem sido tão enriquecedor. Eu congrego na Igreja de Clube de Campo, é uma congregação do Ministério de Santo André, e hoje eu quero trazer para vocês um subsídio sobre a lição de número 4, um problema chamado sofrimento. Eu quero compartilhar com vocês aqui os meus slides e quero dizer que essa aula é importante no sentido de nós compreendermos verdadeiro objetivo do livro de Jó. O livro de Jó, ele não tem como proposta discutir a origem ou o problema do mal. E muito menos responder o porquê sofremos. O livro de Jó, na verdade, ele nos traz uma perspectiva divina a respeito do sofrimento e que vai na contramão de tudo aquilo que nós pensamos. Porque quando nós lemos o livro de Jó, na nossa mente, Deus no final vai chegar e vai responder o porquê que Jó estava sofrendo e tal. E Deus, na verdade, ele responde diferente. Ele mostra que mesmo com todo o sofrimento de Jó e com toda a situação que atinge o Jó, ele continua soberano, continua providenciador, providenciando sobre a criação, cuidando da criação, inclusive do próprio Jó. Então, essa aula ela é muito importante porque ela vai trabalhar essa questão do problema a partir do livro de Jó, né? Aqui está o roteiro da nossa aula, então nós temos aí como proposta compreender o problema do sofrimento, ou o sofrimento a partir de uma perspectiva filosófica, a partir da perspectiva moderna e teológica também, e tentar responder como, ou ver como que a Bíblia trabalha a questão do sofrimento. E quando adentramos aos textos bíblicos, nós analisamos e percebemos que o sofrimento, ele é inerente à queda humana. O sofrimento existe porque a queda humana é real, né? Então, é muito importante isso. E qual o propósito divino dentro desse sofrimento de Jó, né? Então, é isso. Então, nessa aula, exploraremos a complexidade do sofrimento humano sob uma ótica bíblica, abordando sua origem, que está na queda, a resiliência que Jó demonstrou e a soberania divina. Então, o objetivo dessa aula é aprofundar a compreensão sobre a natureza e o propósito do sofrimento na existência. Então, vamos lá. O sofrimento, à luz do livro de Jó, é uma realidade intrínseca à condição humana. O livro de Jó, ele não busca uma solução simplista, mas ele procura chamar a nossa atenção para uma compreensão mais profunda da temática do sofrimento. Nas palavras de Viktor Frankl, em seu livro Em Busca do Sentido, ele diz assim, abre aspas, o sofrimento deixa de ser sofrimento no instante que encontra um sentido. Esta frase poderosa, cunhada por um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazista, não é apenas um testamento de resiliência humana, mas também um convite profundo à reflexão sobre a natureza do sofrimento. Essa frase nos força a confrontar uma das questões mais antigas e persistentes da humanidade, que é qual é o propósito? E claro, e se há algum propósito no sofrimento,
na dor que experimentamos nessa vida. Eu convido você, professor, a traçar uma viagem, uma jornada com seus alunos, a fim de que vocês possam tocar nas fibras mais íntimas dessa condição humana que é o problema do sofrimento. Por quê? Porque desde que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, sentiram dor física, emocional, espiritual. E por quê? Física, porque eles passaram a sentir o medo, passaram a sentir as causas, a enfermidade, a morte. Emocional, porque houve uma ruptura ali sociológica entre aquele casal, e espiritual, porque eles romperam com Deus quando transgrediram, né? É aquilo que nós chamamos de transgressão original. Então, a partir daí, a pergunta sobre por quê e qual o sentido disso ecoa através dos séculos na, por várias de várias pessoas, por meio de várias civilizações, e isso desafia a nossa crença, a nossa razão e a nossa capacidade de aguardar um futuro sem sofrimento, né? Pode parecer até mesmo desafiador. Então, compreender o sofrimento não é apenas uma curiosidade intelectual, mas é uma forma de nós compreendermos a nossa existência atual e qual é o futuro que o Senhor Jesus nos reservou. Então, vamos lá, vamos continuar aqui na nossa aula. Eu penso que tudo isso que nós falamos e a própria frase do Victor, né, Frank, faz sentido a partir do momento em que surge essa pergunta, esse dilema. Como a existência de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, benevolente pode ser conciliada com a vasta e aparentemente injustificável presença do sofrimento no mundo? Essa é uma pergunta que, com certeza, os seus alunos podem fazer. Seus alunos podem ter essa dúvida. Como conciliar essas duas, a existência, né, de um Deus que com a questão do sofrimento, né? Lembrando que o livro de Jó não procura nos trazer uma resposta simplista sobre isso, tá? Até porque, quando Deus responde a Jó, Deus não responde, olha, Jó, o seu sofrimento foi por causa disso, foi por causa... Deus, ele procura mostrar para Jó que apesar do que aconteceu com ele, e apesar do que pode acontecer conosco, ele continua sendo o próprio Jó, porque Jó não sabia, mas a perspectiva, o propósito de Satanás era acabar com a vida de Jó. E Deus poupou a sua vida. Então, isso é uma prova do cuidado do Senhor, né? Mas vamos aqui. Como que é visto, como que ah, no decorrer da existência humana essa pergunta ela foi respondida? Então, vamos lá. Os filósofos da antiguidade, da antiga Grécia, eles procuraram responder isso focando em três pontos: a virtude, o destino e a calma da alma. E é aí que surge Epicuro, né? Dentro daquilo que, da filosofia grega, que é chamada de eudaimonia, né? E para Epicuro, o sofrimento era principalmente a ausência de prazer ou a presença de dor física ou a perturbação mental e espiritual, que era a ataraxia. O epicurismo, ele propunha que a verdadeira felicidade residia, primeiro,
nos seres humanos deixarem de buscar os prazeres. Então, ele viu hoje o agora, né? Só contextualizando dentro de um cenário mais brasileiro, seria deixa a vida me levar. Quer ser feliz? Deixa a vida me levar. Era basicamente isso. E o segundo ponto que os seres humanos passariam a ser felizes ou deixariam de sofrer a partir do momento que deixassem de ter medo da morte e dos deuses, né? Na verdade, o Epícoro ele vai ser o primeiro, assim, dentro de uma escola mais sofisticada, a questionar como que a presença, como que um Deus que é onipotente, onipresente, um benevolente, como conciliar a presença desse Deus com o sofrimento universal, né? Então, na verdade, o Epícoro, ele não tinha uma concepção de Deus como nós, tá? Ele fala, nos seus escritos está deuses. É tanto que, para Epícoro, para o ser humano ser feliz, ele precisava deixar de acreditar ou de pensar em qual era a vontade de Deus, ou dos deuses, né? Em suma, era uma busca por uma vida simples, focada nos prazeres duradouros e na serenidade do hoje ou do interior, né? Então essa é a ideia do Epícoro. Quer ser feliz? Busque o hoje. Importante é você sentir prazer. Não confunda o epicurismo com o hedonismo, são coisas diferentes. O epicurismo ainda tinha uma questão de algo interior. O hedonismo ele é 100% carnal, visível, exterior. No entanto, o epicurismo ele vai chegar às vias de propor que, para o ser humano, viver feliz, não sofrer, porque para ele o prazer era o sofrimento, era a presença da dor, e um dos fatores dessa dor era o pensamento, o medo da morte e o medo dos deuses. Então, em suma, tire Deus, pare de se preocupar com Deus. O que vai na contramão do que a Bíblia ensina, né? O homem sofre justamente porque o homem desconsidera, muitas das vezes, como no caso de Adão e Eva, desconsideraram o que o Senhor falou, né? Então, o segredo do sofrimento aí, desse dilema, é justamente, não é tirar Deus, mas é para uma boa compreensão desse problema chamado sofrimento, seria colocarmos Deus, procurarmos compreender quem é Deus, qual é o nosso papel em tudo isso, né? Então, em contraste com o epicurismo, o estoicismo surge ali com figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, oferece uma perspectiva no que diz o seguinte: então, o sofrimento decorre não dos eventos em si, mas da nossa reação a eles. Então, para eles é como que eu reajo a situações que vão trazer sofrimento. Então, eu posso estar com acometido de uma doença incurável e mesmo assim reagir de forma positiva. Então, a máxima estoica nos ensina a distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Então, o sofrimento surge quando nos apegamos a coisas que não podemos controlar. E aí surge a virtude. Então, a virtude para o estoicismo é viver em harmonia com a razão e a natureza, aceitando o destino com serenidade, o que eles chamavam de apafeia, né, ou apafeia, pois a dor externa não podia tocar a alma sábia e disciplinada, né? Então, não significa, isso não significa que não tinha uma emoção, mas a ausência de paixões irracionais que perturbam a alma. Então, para o estoicismo, o importante era focar no que se pode mudar e aceitar o que não se pode. Isso pode parecer bom, mas também traz certas implicações. Por quê? Porque nós somos convidados constantemente a nos examinar, entendeu? E procurar. Pedro, quando escreve, ele vai falar: se vocês estão sofrendo por amor a Cristo, se alegre nisso. Mas Pedro também vai falar de um sofrimento que não é
necessariamente por amor a Cristo, mas é o sofrimento por outras situações, né? Então, eu não posso, aceitar simplesmente, eu preciso procurar ter uma compreensão, entender isso. Então, para finalizar aqui a parte dos gregos, na tragédia grega, né, as escolas gregas, eles viam o sofrimento como uma forma de purificação de emoções, né? É, o sofrimento, mesmo que terrível, possui um valor purificador e instrutivo, oferecendo uma compreensão mais profunda da vida, né? Nesse ponto, ok, bate com o que parte da Bíblia ensina, que o sofrimento ele é sim um meio de nós compreendermos, de nós amadurecermos, entendeu? No entanto, qual que era o grande problema é, dos, dos filósofos gregos? Era não procurar questionar a origem. Para eles, a origem estava sempre no homem, não naquilo que o homem, acima de tudo, na ausência de Deus, né? O homem sofre porque um dia o homem resolveu tirar Deus da sua história, resolveu agir e ser o senhor da sua própria história, né? Avançando aqui nos nossos comentários, nós chegamos no pensamento moderno, né? E aí, quando falamos do pensamento moderno, é impossível falar do sofrimento sem citar aqui Nietzsche. Mas antes de Nietzsche, nós temos, com o advento da modernidade, e a modernidade trouxe de forma progressiva o declínio da hegemonia e das explicações religiosas sobre o universo, o problema do sofrimento vai adquirir novas nuances. E aí, o iluminismo, que promete responder e desvendar os mistérios, né, encontrou no sofrimento um desafio persistente. Então, pensadores como Immanuel Kant, embora não focasse diretamente no problema do sofrimento, em sua ética, em seus escritos, eles vão abordar e propor que a moralidade devia ser guiada pela razão e pelo dever, independente das consequências emocionais ou do prazer. E nesse contexto, o sofrimento poderia ser visto como um teste à vontade moral ou uma oportunidade para agir corretamente por dever e não por inclinação, né? Mais uma vez, é sempre apontando para o homem. O iluminismo chegou a dizer que o homem é o seu próprio Deus, né? Já no século XIX ali, nós temos o filósofo pessimista Arthur Schopenhauer, que vai defender que que a vida é intrinsecamente sofrimento, impulsionado por uma vontade cega e irracional. Então, para o Arthur Schopenhauer, o mundo é um vale de lágrimas. E não tem como fugir disso, não há prazer nessa vida, né? E aí surge o Friedrich Nietzsche, que vem oferecer uma das mais provocadoras e desafiadoras abordagens ao sofrimento. Qual que é? Para Nietzsche, o sofrimento não é algo a ser evitado, mas um componente essencial para o crescimento e a superação. É tanto que o Nietzsche vai criticar a moral cristã, que, em sua visão, valorizava a fraqueza e o ressentimento, é, e propôs uma transvalorização de todos os valores, onde o indivíduo forte abraçaria o sofrimento como um catalisador para a grandeza, ou seja, o sofrimento é um instrumento forjador de caráter e de valor. Claro, Nietzsche ele fala coisas que têm razão, né? O sofrimento pode sim forjar o nosso caráter, nos transmitir mais valores, mas o sofrimento também e aí é uma questão bíblica, né? Como encontrar prazer na fraqueza, né? Então, era isso que o Nietzsche não entendia, né? É o famoso niilismo, né? E aí, já no século XX, surge o existencialismo, com figuras como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, que leva a discussão sobre o sofrimento para o campo da liberdade individual e da responsabilidade.
Nós temos, por exemplo, o brasileiro Oswaldo de Andrade, em sua Antropofagia, ele era um existencialista, né? E para ele, né, o que que nós vemos? Que nada faz sentido aqui. O sofrimento decorre da angústia, das escolhas de confrontação. Esse mundo não faz sentido. Isso é um erro também, porque por mais que tenhamos sofrimentos aqui, é o hoje e o agora, né, como vai trabalhar o livro de Hebreus, que nós vivemos parte da eternidade, da salvação, né? Então, o sofrimento, nesse sentido, não é o fim, mas um meio para a autotranscendência, para a descoberta de um propósito maior que a própria dor, né? Então, esses pensadores todos, eles erram e acertam, né? Mas também tem a perspectiva religiosa, né? E qual que é essa perspectiva religiosa do sofrimento, né? É, Aí aqui nós temos por exemplo, o Timothy Keller, né? O Timothy Keller, ele vai dizer, ele vai argumentar que o sofrimento é uma constante ininterrupta da experiência humana. Ninguém está isento. Todos vivenciam em diferentes intensidades e manifestações. Então, o que que o que que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que as grandes tradições religiosas vão oferecer uma vasta gama de respostas ao problema do sofrimento, muitas vezes enraizadas na fé, na esperança e na busca de um propósito maior, né? Então, no cristianismo, o sofrimento é frequentemente associado ao pecado original e à condição humana decaída, mas também é ressignificado através da paixão de Cristo, que confere um caráter redentor à dor. Então, o C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, argumenta que o sofrimento, embora misterioso, pode ser um megafone de Deus que nos tira da autossuficiência e nos convida à conversão e ao crescimento espiritual, né? Então, é muito importante isso, né? O Timothy Keller, por sua vez, explora como o evangelho oferece uma base sólida para enfrentar a dor, não com respostas fáceis, mas com a promessa de consolo e a esperança de um futuro onde toda lágrima será enxugada. Então, a dor para o cristianismo pode ser uma prova de fé e uma oportunidade para a caridade e o caminho para a santificação. No judaísmo, o sofrimento é frequentemente abordado através da tensão entre a justiça divina e a experiência humana. O livro de Jó vai trabalhar isso, onde a dor do justo é questionada sem que haja uma resposta simples, né? Harold Kistner, em Quando as Coisas Ruins Acontecem em Pessoas Boas, propõe que Deus é bom, mas não onipotente no sentido de evitar todo o mal, ou que a liberdade humana para causar o mal é um preço que pagamos. Sua abordagem tenta reconciliar a bondade divina com a realidade do sofrimento injusto, sugerindo que Deus sofre conosco e nos ajuda a encontrar força para superar. No islamismo, o sofrimento é visto como um teste da fé, uma forma de purificação dos pecados e uma oportunidade para demonstrar paciência e gratidão, né? A dor é um lembrete da transitoriedade da vida terrena e da soberania divina. Então, é muito interessante como que essas várias vertentes o, enxergam a questão do problema do sofrimento, né? Então, avançando aqui, o que que a Bíblia vai falar, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós vemos que lá em Gênesis 3, do 1 ao 24, narra a queda, e com a desobediência de Adão e Eva é introduzido, né, o pecado original, e este evento ele vai ser postulado como a raiz do sofrimento humano. E a partir daí, o torna inerente à condição existencial do homem, né? E o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Aí
o texto bíblico vai confrontar, ele vai afirmar aquilo que o estoicismo, que o epicurismo vai falar, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não é estoicismo, isso é palavra de Cristo, né? Então, nós vemos que nas palavras de Paulo, o sofrimento, ele está conectado ao pecado, não é que todo sofrimento, especificamente uma doença, o desemprego, seja por causa de um pecado específico, mas isso é decorrente da nossa situação, nós somos caídos, né? E essas aflições presentes, elas devem nos servir de lente para vislumbrar uma glória futura, né? Claro, nas palavras de Paulo, somos atribulados, mas jamais destruídos. E precisamos, em meio às dores, encontrar, né, uma esperança maior, né? Então, a narrativa de Jó, ela desafia a visão de que todo sofrimento decorre de um pecado individual. O livro de Jó apresenta o sofrimento como uma iniciativa divina, permitida para um propósito maior, como a glorificação de Deus. Jó era um homem justo, que experimentou perdas extremas sem culpa aparente. Então, a história de Jó convida à reflexão sobre a complexidade da teodiceia e a soberania divina. Esse sofrimento, portanto, pode ter um propósito transcendental, né? Então, a narrativa de Jó ilustra que a dor pode servir a propósitos divinos inescrutáveis, né? No caso de Jó ali, tudo que aconteceu com ele foi para testar a sua fé incondicional. E tudo aquilo, né, revelou a devoção de Jó. Então, olhando para a realidade nossa, vemos essas perspectivas, como essas perspectivas se entrelaçam e se manifestam de formas únicas, né? E somos convidados, como cristãos, à resiliência, porque muitas vezes, diante da adversidade, de adversidades socioeconômicas, violências sistêmicas, é, e frequentemente temperada por uma espiritualidade profunda, né? A dor do luto, da perda, da injustiça, nós precisamos não perder a esperança, né? Não perder a esperança, né? Por mais que pensadores como Pondé, que traz uma visão mais cética, muitas das vezes irônica, né? E vem nos fazer encarar o sofrimento como parte inegável da existência, sem iludir-nos com promessas de felicidade perpétua, né? É, a Bíblia, ela vem também nos falar, sim, da realidade do sofrimento, mas sempre nos convidando a não perder de vista a eternidade, né? A eternidade. Então, o sofrimento é uma experiência universal, mas como compreendemos e reagimos a ele é que vai moldar profundamente a nossa percepção de Deus, do futuro, né? As diferenças, o único que acabará com o sofrimento será o dia do nosso Redentor, quando ele vier estabelecer o seu reino eterno, né? O seu reino eterno. E é possível encontrar o sentido no sofrimento sem necessariamente romantizá-lo ou justificar sua existência. Esse eu acho que é o grande ponto, pessoal. Há pessoas que romantizam o sofrimento, romantizam uma doença, romantiza uma perda, romantiza uma dificuldade. O sofrimento não é para ser romantizado. Ele deve ser encarado como sim algo que está na nossa existência, mas nós não podemos romantizá-lo, né? E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, né, que é um dos temas mais complexos no sentido humano, filosófico e teológico, que é o problema do sofrimento, né? Nós vimos que desde os gregos antigos até os
teólogos e pensadores contemporâneos, eles buscam respostas e não tem uma resposta, né? Então, é, nós vemos o quê? Que desde de Epicuro, os estoicos, Nietzsche, Frank, Lewis, Kirchner, Pondé, né, e outros, eles tentam trazer aí uma resposta, mas eu quero só dizer uma coisa, que a resposta está na nossa confiança em Deus. Então, o sofrimento inerente à condição humana pós-Éden não invalida a onipotência, a onipresença, a onisciência ou a benevolência divina. A narrativa de Jó, pelo contrário, né? Se nós olharmos bem, Deus responde para Jó o seguinte: olha, Jó, eu continuo cuidando, né? Eu continuo cuidando, né? Eu continuo fazendo o filhote do avestruz nascer, eu continuo sendo maior que os grandes, que o hipopótamo, que o rinoceronte, que o crocodilo, eu continuo pesando os ventos, ou seja, nós precisamos ter isso em mente, que a nossa confiança possa ser em Deus, mesmo em meio à adversidade, e que nós possamos ser reorientados por, dentro do sofrimento, buscar um propósito maior, sem romantizar, né? Focar, não focando também apenas no sofrimento, mas olhando para diante, para o alvo, que é saber Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Então, aqui estão as quatro principais escolas sobre o sofrimento, né? Então, Epicuro questionava a compatibilidade entre o Deus bom e a existência do sofrimento. Nietzsche viu o sofrimento como intrínseco e sem resposta. Viktor Frankl, Lewis propõe ressignificar a dor, buscando o sentido do sofrimento. E a Bíblia? A Bíblia aponta que a queda é a origem do sofrimento, mas o nosso Redentor vive. Se o sofrimento tem as suas raízes na queda, o enxugar as lágrimas tem tem o seu desfecho no nosso Redentor, no nosso amado Deus, tá bom? E eu espero que você possa ser edificado por essa videoaula, que você possa compartilhar essa videoaula, e eu te aguardo numa próxima oportunidade, aonde discutiremos coisas mais profundas desse livro sensacional, que é o livro de Jó. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.